Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Mais um momento que Deus nos concede para meditar na sua palavra. E na palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 3. E a reflexão que a gente vai fazer em Hebreus, capítulo 3, ela pode ser sintetizada no versículo 14. Nós vamos ler algumas partes do capítulo, que vai fazer essa conjuntura e vai fechar todo o capítulo, mas o texto base do nosso devocional é o que está no versículo 14, que diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ele diz que nós somos feitos participantes de Cristo se de fato guardarmos a fé, mantermos firme em nossa fé, a confiança que temos nele desde o princípio. E isso sim nos fará dizer que somos participantes de Cristo. Isso é muito importante porque às vezes nós temos os hábitos, mesmo velhos hábitos de igreja, de dizer assim: não, eu sei que Cristo está em mim, eu sei que eu estou em Cristo. Mas esse versículo diz que nós só podemos dizer que estamos em Cristo, temos essa certeza se. E aí eu quero falar dessa partícula se, que na ciência e na própria matemática, quando você diz que algo é se, somente se, quer dizer que não tem outra forma, não tem outra maneira, e que isso só vai acontecer se de fato aquela situação ocorrer. Podemos trazer essa analogia para o versículo, que é o que ele está dizendo: se, e ele ainda coloca entre duas vírgulas e diz: se de fato guardarmos até o fim. O capítulo 3 de Hebreus, ele vem trazendo duas situações que a gente pode ver destacado no texto. A primeira é confirmando que Cristo é superior a Moisés. Nesse sentido, é porque havia muita contenda. Moisés, o grande líder, o representante, aquele que falava face a face com Deus, aquele que tirou o povo, do cativeiro no Egito. Então havia esse temor a Moisés. Então dizia: será que alguém pode se equiparar a Moisés? Alguém pode ser maior do que Moisés? Não só Moisés, mas também o pai Abraão. Era costumeiro falar isso. Então esse texto ele vem trazendo justamente a situação de confirmar que Cristo é superior a Moisés. Não tira de maneira alguma o valor, o instrumento que Deus utilizou, que se chama Moisés. Porque todos nós somos instrumento. O poder e a graça não está em nós, e sim está naquele que nos utiliza. E aí em Hebreus 3, ele faz essa comparação direta entre Jesus e Moisés, destacando que Jesus é superior em fidelidade, autoridade e missão. Que Moisés foi fiel como um servo, mas Jesus é o Filho e como tal está sobre toda a casa de Deus, que no caso somos nós. Jesus está sobre. Moisés foi fiel como servo daquela casa, fiel como servo ao povo. Mas Jesus está sobre tudo isso. E isso o autor de Hebreu vem trazendo essa situação para ficar claro para o povo. Durante essa narrativa, você vai verificando nos versículos que ele nos leva a lembrar que o povo de Israel no deserto, mesmo depois de ver os milagres, muitos endureceram o coração e duvidaram da fidelidade de Deus. Como consequência, não entraram na terra prometida, não entraram no lugar de descanso.
A gente percebe isso quando ele começa a citar o Salmo 91, que ele cita, o Salmo 95, que ele cita parte do Salmo, aqui do 7 ao 11, esse que o autor está citando, é parte do Salmo 95. Diz assim, ó: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Diz a palavra do Senhor, que o autor de Hebreus está citando aqui no capítulo 3. O povo que andava no deserto, que viu os milagres, mesmo assim o coração era endurecido. Por isso que no versículo 15, ele diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião. Você, quando escuta a voz do Senhor, te admoestando, te repreendendo, fazendo você ter consciência do pecado, você endurece seu coração ou você escuta a palavra de Deus? Pois fiquem sabendo que toda ação que a gente chama de pecado, todo pecado deliberado, ele é rebelião contra Deus. O versículo fala: não endureça o coração como foi na rebelião. A desobediência à palavra de Deus é rebelião contra Deus. Então hoje você vê o milagre que Deus faz, você escuta sempre alguém falar de um milagre, você escuta alguém dar o seu testemunho do que Deus fez pela essa pessoa, de quem ela era, de onde Deus a tirou e a colocou, mas você endurece seu coração. Quando você endurece e desobedece, você se torna rebelde perante a presença de Deus. Assim, dessa forma, você não pode dizer que é participante de Cristo. Novamente, o versículo 14 nos diz: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, e de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança nele. Como você tem feito isso? Você tem confiado em Cristo? Você tem mantido até o fim a sua confiança? Sobre a questão da fidelidade, Jesus ele foi fiel em tudo. E isso, os atos dele, diz assim, que nós somos cristãos, ou seja, somos imitadores de Cristo, somos pequenos cristos, né? Nos faz refletir sobre fidelidade em nosso dia a dia. Não é sobre ser perfeito, não é sobre não ter pecado, não é nada disso. É sobre comprometimento com Deus. É sobre comprometimento com Deus. Do capítulo 3, você consegue perceber 3 atitudes que devem ser constantes para que você possa dizer que participa de Cristo: fidelidade, perseverança e confiança contínua. É o que nós podemos entender do capítulo 3. Fidelidade. Você tem mantido o seu compromisso com Deus, mesmo nos momentos difíceis? Em Hebreus 3:2, que é o que nós estamos lendo, Jesus foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi a Deus. O Jesus, que a gente já falou, que o capítulo começa dizendo que ele é superior a Moisés, mesmo assim ele foi fiel em tudo a Deus. Fiel
em tudo ao Senhor, mesmo nos piores momentos, nos momentos de morte. Você consegue ter esse compromisso com Deus? Será que diante de um pecado revelado, aonde você fica triste não por causa da tristeza segundo Deus, mas por causa da tristeza segundo o homem? Porque a tristeza segundo o homem é aquela que você fica triste porque foi descoberto. Já a tristeza segundo Deus é aquela onde você recobra a sua consciência de que pecou e pecou contra Deus. Você entende isso quando você está lendo o livro de Davi, o livro de Reis, e você, de Samuel também, e você encontra lá que quando o profeta Natan falou com Davi, a primeira coisa que ele tomou consciência do pecado dele, ele disse: Senhor, contra ti eu pequei. E ele ficou triste porque pecou contra o Senhor. Esse é um compromisso de quem é fiel. Mais uma vez, nós não estamos falando da questão de você ser perfeito e nunca pecar. Nós estamos falando da tristeza que você tem, quando as escamas caem dos seus olhos, você vê que pecou. Essa tristeza é para com o mundo ou para com Deus? Você fica triste por ter pecado contra Deus? E você encontra isso em vários versículos. Provérbio 28:20 diz assim: o homem fiel será acumulador de bênção. O homem fiel será acumulador, não é acumulador, é acumulador de bênção. Apocalipse 2, no versículo 10, também diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Nós podemos falar isso se tivermos confiança em Cristo. Você confia no que está escrito na Bíblia? Se você confia no que está escrito, então eu estou lhe dizendo o que está escrito. Aquele que escolhe o que acreditar na Bíblia, ele não acredita em nada. Ele é aquele que fala em Apocalipse, que não é nem quente e nem frio, é o morno, e que Deus sente vontade de vomitá-lo. O segundo dos três é a perseverança. A fé não é um evento momentâneo, mas ela é uma jornada. O que nós chamamos de santificação é essa jornada diária. Não há um santo, não há um bom. Todos pecaram, todos estão destituídos. Só há um mediador entre Deus e esse homem pecador, que é Cristo. E para que você possa participar de Cristo, você tem que confiar até o fim. A perseverança você encontra aqui no capítulo 3, no versículo 13, que diz assim: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu vi outro dia que um influenciador estava dizendo: eu escuto que esse Jesus vai voltar desde pequeno. A minha mãe já escutava, a minha avó já escutava, e ele nunca voltou. E aí você escuta isso e diz: ele tem razão. E aí seu coração endurece por causa do engano do pecado. E o versículo está dizendo para você não fazer isso. Para quando você vê um irmão que está fraco nessa questão de confiar na palavra de Deus, você exortá-lo, você levantá-lo. E quando vai ser isso? O capítulo diz: neste tempo que vocês chamam de hoje. É hoje. Eu acho que amanhã eu vou visitar fulano. É hoje, é contínuo. Você não fica esperando o melhor momento para ajudar, para exortar, para orar pelaquela pessoa. Isso é perseverança.
Em Mateus 24:13, a gente tem também assim, ó: mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Perseverança. O primeiro foi fidelidade. Não tem como você ser perseverante se você não é fiel. Não tem como isso. Você vai ser levado a qualquer vento de doutrina e de pecado, você está indo. Você vai começar a frequentar determinadas situações, determinadas pessoas que dizem assim: não, isso não é um pecado, não. Isso é um problema psicológico, tá? Isso aí é da sua natureza, você tem que aprender a lidar com isso. Pecado é pecado. Sempre foi e assim será até Jesus voltar. Pecado é pecado. E dos mais graves é o pecado da desobediência, que é o pecado que Adão cometeu. O pecado que Adão foi desobediente diretamente a Deus. É um problema psicológico dele? Não, é pecado. Pecado. Ah, irmão, você está sendo duro, não fala as coisas com amor. Sim, tem um amor. Se arrependa. Jesus morreu e você consegue ser salvo. Esse é o amor. Mas eu não posso ficar dizendo que você pode ficar criando e alimentando esses pecadinhos de estimação. Esses pets. Agora, pecado é um pet. Perseverança. Em Romanos 5, do 3 ao 4, fala assim: a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A tribulação produz perseverança. Nós falamos, você confia no Senhor mesmo nos momentos de angústia? Você é fiel? Você persevera? No Senhor. Não é perseverar no erro, não. Estou falando de você perseverar no Senhor. Senhor, se o Senhor prometeu, isso vai acontecer. Se nos meus olhos eu não ver, os meus descendentes vão ver a tua promessa. É simples. Em Tiago 1, no versículo 12, fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Até agora, nós entendemos que só podemos perseverar se confiarmos, se formos fiel. O terceiro, é o que eu estou falando desde o início, é a confiança. Muitos começam confiando em Deus, mas se desviam com o tempo. A palavra nos chama a manter firme a confiança com a qual iniciamos. É isso que diz no versículo 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. É assim que a gente vai dizer que participa do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício que Cristo fez por nós. E é um momento muito atual, o desse nosso devocional, que todo mundo quer fazer a passagem, todo mundo quer fazer a Páscoa, todo mundo quer ser liberto do cativeiro e ir para aquele lugar onde tem descanso, a terra prometida. Mas você confia no Senhor? Você é fiel ao Senhor? Você persevera no Senhor? Porque somente assim é que a gente pode dizer que faz parte dessa jornada, dessa caravana que está fazendo essa passagem, no qual todo dia é Páscoa. Todo dia é Páscoa. O mundo quer nos enganar, trazendo essa versão comercial de Páscoa, aonde troca até a natureza das coisas, porque o coelho não coloca ovo.
Mas aí as crianças já crescem achando que isso é uma verdade, se tornam adultos pensando nessas verdades, alimentando esse tipo de situação. Talvez nem saiba qual é o verdadeiro motivo da Páscoa. Mas Hebreus 3, ele vem dizendo para você, cuidado para não ser incrédulo e não ser desobediente. A desobediência é algo grave diante de um cristão. Mas, irmão, como é que eu posso pensar, com toda essa fala que você está dizendo, desse capítulo 3, numa questão pessoal? Fácil. 3 perguntinhas eu vou fazer. Você tem sido fiel mesmo quando ninguém está vendo? Você tem sido fiel mesmo quando ninguém está vendo? Você tem perseverado na fé quando o caminho fica estreito? Você ainda confia em Deus com o mesmo fervor de quando você começou? Essa é uma análise pessoal que você tem que fazer. O autor de Hebreus nos trouxe essa advertência nos seus capítulos. No capítulo 3, que nós estamos lendo hoje, ele fala sobre isso, sobre esse perigo. Se a sua resposta for não, para alguma dessas perguntas que eu fiz 3 na verdade, não se desanime não. Agora sim, te falo das boas novas. Hoje ainda é tempo da graça e da misericórdia de Deus. Hoje é tempo ainda de você começar ou recomeçar a fazer parte de Cristo. Todo aquele que não faz parte dele será cortado e jogado no fogo. Ele fez essa metáfora falando de uma árvore e dos seus galhos, dos seus ramos, da videira e dos seus ramos. Não faz parte dele. Vai ser cortado e jogado no fogo. Irmão, e para fazer parte, como é que faz? Para fazer parte, quem diz é a palavra. Tem que confiar em Deus firmemente, todo dia. Assim como você confiou no primeiro. Tem que se manter firme. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Se quando você escuta a palavra, a voz de Deus, a palavra de Deus, você endurece seu coração, você está sendo rebelde, está sendo desobediente. Hoje é dia de você desconstruir tudo isso e voltar-se para o Senhor. Nesse tempo que nós chamamos de hoje, que é o que está escrito no capítulo. É tempo de você. Começa por você. Essa recomendação de orarmos, animar uns aos outros todos os dias, que está lá no 13, durante o tempo que se chama hoje, começa com você. Tenha bom ânimo diante dessa dificuldade. Jesus disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, e no mundo tu terás essa dificuldade. Então você quer se dizer cristão? Faça isso. Mantenha a confiança em Cristo. Mantenha a sua fidelidade. Mantenha a sua perseverança. Que a vitória você receberá. A vitória é certa. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o teu coração. Em Isaías 26, no 3, 26, 3, diz assim: Tu, Senhor,
conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em paz. O Senhor que vai te conservar em perfeita paz aquele que é firme. Salmo 125, no versículo 1, fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são assim. Então, o nosso devocional de hoje é uma reflexão sobre: eu sou participante de Cristo? E eu sou participante de Cristo se eu confiar nele, firme, se eu for fiel a Cristo, fiel a Deus, se eu for perseverante. Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Ajuda-me, Senhor, a não endurecer meu coração, Senhor Deus, quando ouvir a Tua palavra. Eu quero permanecer fiel, Senhor, perseverante e confiante em Ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu quero começar hoje, Senhor, fazer uma aliança contigo e dizer que eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, que eu e minha casa vamos Te servir, Senhor. Ajuda-me, Senhor, na minha pequenez. Ajuda-me na minha pequena fé, Senhor. Entra, Senhor, na minha casa, entra no meu coração e faz morada, Senhor Deus. Livra-me, Senhor, da incredulidade. Livra-me, Senhor, da desobediência. Que afaste de mim esse espírito de desobediência. Conduza-me, Senhor, ao local de descanso, à terra prometida. Ajuda-me, Senhor, na minha força e na minha coragem. Que eu possa guardar a fé em Ti até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém.